caso também interessante. Eu abordo isso no livro em português. Eu abordo uma passagem mais rápida na parte quando eu falo nessa parte que a gente está vivendo hoje de uma desordem informacional. Esse termo desordem informacional, eu também faço questão de citar a fonte. Eu não criei esse termo, information disorder. Isso vem de um trabalho de pesquisa que eu fiz, encontrei uma literatura, eu li, achei muito interessante, citei a fonte no meu livro, certo? E tem um caso que foi reportado por um veículo de notícias importantes dos Estados Unidos, que mostra a questão. Eu não vou citar o nome da faculdade agora, da universidade, porque é uma universidade muito grande dos Estados Unidos, mas não lembro o nome. Mas é uma dessas grandes. Tá legal. Em que houve uma grande discussão num fórum de estudantes por conta desse lamentável problema entre Israel e Palestina, né, e de que grupos começaram a fomentar, entre aspas, o discurso do ódio. Discurso do ódio. Quem estava por trás? Uma persona fake que se dizia PhD em filosofia. Aí uma literal investigação descobriu que aquela pessoa que se apresentava como uma já doutora em filosofia, qualquer coisa do gênero. Era um avatar. Era um avatar. Impressionante. Incitando as pessoas, né? Então, torna-se complexo esse ambiente, porque isso envolve também um outro lado que, de certa maneira, a contra-inteligência tem que saber atuar, que é a questão da desinformação, da propaganda, contra-propaganda, que são conceitos... Eu tenho até uma desviadinha do tema, mas é que me veio à cabeça... De forma alguma, acho que não desvia, não. Pertinente. Porque a gente está vivendo hoje uma situação interessante, né? Problema de fake news, problema de deep fake, você não sabe com quem você está falando, mas isso gera uma situação que hoje vem se falando muito, tá? Tem tido bastante já matéria falando sobre guerra cognitiva, warfare, cognitive warfare, ou seja, o problema dessa eu quase que induzir o seu pensamento, porque eu estou, de alguma maneira, atuando na sua maneira de entendimento, porque você está sendo bombardeado com informações que nem sempre são precisas, mas para que eu modele a sua resposta, certo? Ainda mais nesse eu digital hoje em dia, né? Com tantas pessoas, e isso é um braço de atuação da contra-inteligência. Por quê? Não só pela pessoa, pelas empresas, grandes empresas que acabam sendo, de alguma maneira, dragadas para questões políticas. Então, veja a questão das Big Techs. O que está acontecendo no Brasil? Veja a questão de uma grande empresa, de um CEO hoje que trabalha no governo em um determinado país. Vejam as questões na Europa que estão relacionadas ao agronegócio, com políticas, de certa maneira, de contenção de efeito estufa. Isso envolve empresas. Empresa vive de faturamento. Se existem novas regulamentações que, de alguma maneira, afetam o faturamento de uma empresa, como é que ela lida com isso? Quem dentro da empresa pensa nisso? Um profissional de inteligência? Um profissional de contra-inteligência? Isso fica como uma provocação para o público. Sim, sem dúvida. E comentem, porque esse tema é instigador. E vejam, e tem um ponto importante que o Batistella está falando, que é essa manipulação, ela acabou criando, e vejam que é um fenômeno global, isso não é brasileiro, a polarização de opiniões, porque ela está criando uns contra os outros. E isso nunca foi assim, porque as pessoas têm opiniões diversas, porque todos nós temos experiências diversas, e a gente expressa isso de forma diversa, por forma como a gente foi educado, nossa cultura, aquilo que a gente nasceu, que é o que já é natural do lugar de nascimento, da formação do país que a gente nasceu e tudo mais. Ou seja, toda essa construção, ela se perde quando é manipulado, porque parece que todo mundo está em dois polos distintos, o que não é verdade. Eu nunca me encaixei em dois polos, acho que eu nunca vou me encaixar, mas é uma realidade isso.